Olha, a reflexão que nós queremos compartilhar hoje, nesta manhã de quarta-feira, nós vamos compartilhar o Salmo 23 com vocês. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração, um salmo tão conhecido, né? Que é o Salmo 23. E esse salmo, ele provavelmente foi escrito por Davi, quando Davi estava na sua velhice. Talvez você não saiba disso, mas o livro de Salmos, ele fala do coração de Davi. Se você quiser conhecer a história de Davi, você vai ler 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ler Crônicas. Mas quando a gente quer conhecer o coração, aquilo que passava nas suas emoções, é exatamente o livro de 1 Samuel que nós somos abençoados, né, pela leitura e pela reflexão do livro de Salmos, que vai tratar sobre o coração de Davi, sobre aquilo que passava nas suas emoções. E o Salmo 23, sem dúvida nenhuma, é um dos salmos mais conhecidos, e talvez seja um dos textos mais lidos, mais repetidos em toda a história, né, da humanidade, um texto muito conhecido, que é o Salmo 23. É um salmo que muitos conhecem, esse salmo de cor, e eu gostaria nessa manhã, então, de compartilhar aquilo que o Senhor pode falar aos nossos corações a partir do texto desse salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É quando Davi ele faz essa afirmação, e provavelmente ele está mesmo no final da sua vida, ele está na sua velhice, ele consegue olhar para trás, ele consegue olhar para o passado, e ele faz essa afirmação que em todo momento da sua vida, em toda a trajetória da sua vida, Deus sempre esteve ao lado dele. O Senhor sempre o guiou como um pastor que conduz o rebanho. E ele se coloca como essa ovelha. O Salmo 23, ele fala de um caminhar. O caminhar do pastor, o cuidado do pastor, do supremo pastor, do bom pastor, que é o nosso Deus, com o seu povo, com os seus filhos. E Davi, ele se coloca nessa condição de ovelha. Ele fala: olha, Deus esteve conosco durante toda a nossa peregrinação. Deus esteve comigo em toda a peregrinação. Deus esteve com Israel, quando Israel sendo uma ovelha, Israel sendo uma nação tão frágil, diante de tantas nações poderosas, Deus cuidou para que Israel pudesse sobreviver nos 40 anos no deserto. Deus cuidou da história de Israel. Deus olhou para Israel, Deus olhou para Davi, e Deus olha para mim e para você. Quando o salmista declara: o Senhor é o meu pastor, o que o salmista está querendo dizer? Que o Senhor, ele é o nosso Jeová Jirê, que é o Senhor da provisão. Está dizendo que o Senhor é aquele que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Quando ele fala que o Senhor é o Jeová Shalom, ele vai dizer que o Senhor é a nossa paz. Deus é a nossa paz. É aquele que nos leva a águas de descanso. Quando o salmista fala: olha, o Senhor, ele é o Jeová Rafá, ele está dizendo nesse salmo que ele é o Deus que cura. Quando o salmista, ele verbaliza: olha, o Senhor, ele refrigera a minha alma. Olha, ele traz cura à minha alma. Ele traz a provisão, ele traz a paz, mas ele traz a cura também. Aqui também é uma expressão de Deus que diz assim: o Senhor é Jeová de Sequenu, que tem a ver com justiça. Quando o salmista fala: o Senhor, olha, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, ele está dizendo: olha, o Senhor, ele me conduz com provisão,
Ele me conduz com paz, Ele me conduz com cura, mas é o Deus da justiça, é o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe. Quando Ele fala assim, olha, o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, Ele está dizendo que o Senhor é o Jeová Chamar, ou seja, o Senhor está ali. Deus, Ele não está distante, Deus não está longe, mas Deus está aqui, está próximo. Quando Ele fala assim, olha, que o Senhor me guarda, mesmo na presença dos meus adversários, Ele vai citar isso no Salmo, Ele está dizendo que o Jeová é Nissi, ou seja, Deus é a nossa bandeira. A expressão Jeová Nissi significa o Senhor é a nossa bandeira. Ou seja, o salmista, ele olha para a sua história e ele vê que Deus foi cura, que Deus foi provisão, que Deus foi paz, que Deus foi justiça, que Deus guarda como um bom pastor o seu povo. Então, nessa manhã, eu e você, nós devemos trazer à memória esses atributos de Deus e podemos descansar no cuidado soberano, poderoso daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê.